dissolve os homens. A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos e nem não pouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu, nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros, e o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Aurora, entretanto, eu te diviso ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens, sob um úmido véu de raivas, queixas e humilhações. Adivinho-te que sobes vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato dos teus dedos, frios que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza da tua vinda. O suor é um óleo suave. As mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos, hirtos, adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, Aurora. Olá, caro estudante, seja bem-vindo. Você que está aí se preparando para a realização da prova do PAIS 3. Vamos dar continuidade aos nossos estudos analisando um poema hoje do Carlos Drummond de Andrade. E para facilitar a nossa vida, vou compartilhar com vocês a tela do meu computador e aí vocês vão acompanhando aí para a gente, realizar o estudo de hoje. Sejam bem-vindos e vamos aos nossos estudos. Então, o foco hoje é o poema A Noite Dissolve os Homens, do Carlos Drummond de Andrade. Esse poema, apresenta 3 estrofes. A primeira estrofe está em toda organizada no que nós chamamos de redondilha maior. E o que é uma redondilha maior? São versos de 7 sílabas poéticas. Redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas, ok? Então, se vocês fizerem a escansão, a separação silábica, vocês vão verificar que o poema, a primeira estrofe se organiza em versos de 7 sílabas poéticas. A noite desceu. Que noite? A noite desceu. Que noite. Opa, eu tenho aqui 7 sílabas. Eu conto até a sílaba tônica da última palavra. Então, você pega o verso inteiro e faz essa divisão. Primeiro aspecto, então. Primeira estrofe, redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Versos brancos, outra característica desse poema. O que são versos brancos? Que não há preocupação com a rima. Versos livres, então eu não tenho preocupação com a métrica, com o mesmo número de sílabas poéticas. Versos brancos, não tem preocupação com rima. Então, gente, noites, irmãos, rumores, perturbavam, não há rimas, ok? Noite, o que é a noite? Nós vimos aí que a noite dissolve os homens. Isso, na realidade, é uma metáfora. E o que representaria a noite? Nós estamos falando aqui da própria guerra. Como nós vamos verificar, esse poema ele está no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, ele está falando da guerra, desse momento de dor, que vai dissolver os homens. Nós temos aí em determinados momentos a presença de várias
reticências, retratando, né, essa circunstância, né, da continuidade, da dor, do sofrimento, olha, tremenda, sem esperanças, né? Nós vamos sem esperança, desculpa. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Em vários momentos ele dá essa ideia de continuidade. E continuidade do quê? Da dor, do sofrimento, da angústia. É isso que nós vamos encontrando aqui, né, com essas reticências. Então, nessa primeira estrofe, nós temos o levantamento dos pontos negativos, aspectos negativos, né, como vocês viram aí na leitura da primeira estrofe. Então, só a questão da dor, tá? Aí só para destacar alguns aspectos, né, a noite espalhou o medo, espalhou a incompreensão, né? Aí nós vamos encontrar aqui alguns trechinhos. A noite é mortal, a noite dissolve os homens, diz que é inútil sofrer, a noite dissolve as pátrias. Então nós vamos encontrando uma sequência de aspectos negativos, né, que essa noite, que essa guerra trouxe aí para o ser humano. Então o eu lírico nesse primeiro momento é um eu lírico solitário. Ele, né, nós vamos encontrar o que é o eu lírico, só relembrando. O eu lírico é a voz que se expressa no poema. E o eu lírico, nessa primeira estrofe, já não enxergo meus irmãos. Esse verso aqui, só para destacar, já não enxergo meus irmãos. Quem é que não enxerga? Eu, tá? E nem tão poucos rumores que outrora me perturbavam. Então esse eu lírico está solitário, numa situação complicada, né? Então, primeira estrofe. Já na segunda estrofe, vocês viram na leitura que é uma estrofe mais de expectativa, de esperança mesmo. E nós vamos encontrar na segunda estrofe versos livres, né? E a gente já comentou, versos livres. Então não há preocupação que todos os versos têm o mesmo número de sílabas poéticas. Nós vamos encontrar um verso curtinho. Em contrapartida, nós vamos encontrar versos bem longos, como vocês estão vendo aí, um verso curtinho e outro verso bem longo, né? Então, versos livres. Além disso, versos brancos. Já vimos que não se preocupa com a rima. Aurora. E ele começa com essa palavra, aurora. Aurora, nesse caso aqui, né, vem como uma metáfora do quê? Da esperança. Esperança de algo positivo, de algo melhor nesse mundo, né, que se apresenta. Então é o fim do cansaço. Nós vamos encontrar a questão da solidariedade, né, o perdão. Então o eu lírico nessa segunda estrofe, ele está esperançoso. Na primeira estrofe, nós vamos encontrar um eu lírico solitário. Na segunda estrofe, nós vamos encontrar um eu lírico esperançoso. Olha só esse trechinho aqui. Adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. Quem adivinha? O eu lírico do poema, né? Ele percebe uma situação de mudança, né, nesse momento tão complicado com a Segunda Guerra Mundial. E aí a última estrofe, havemos de amanhecer. Gente, a terceira estrofe nós vamos encontrar ainda versos livres, né? Nós vamos encontrar também versos brancos, conforme nós já verificamos. E ele começa aí com havemos. Quem? Nós. Perceberam que agora não é um eu lírico solitário, não é um eu lírico sozinho, tá? É um eu lírico polifônico. Ele não está mais sozinho. Ele vê a questão da coletividade, né? Então, havemos de amanhecer. Então, ele começa dessa forma. E aí eu quero destacar aqui a palavra aurora, que a gente viu na estrofe anterior. E eu vou até voltar à estrofe anterior. Vocês vão encontrar aqui a palavra aurora, né, nesse primeiro momento, com letra maiúscula, e depois nós vamos, lá na parte final agora do poema, nós vamos ter a questão da aurora,
agora com letra minúscula. Então, gente, o que seria a aurora? Com letra maiúscula, né, por estar iniciando a frase, né, então nós usamos letra maiúscula. Mas também nós temos aqui um outro aspecto. A aurora, né, como a deusa do alvorecer na mitologia romana. Então, Aurora seria essa musa, né, essa deusa, e também nós temos a aurora como o nascer do sol. Então ele vê a aurora como esse momento de transição entre esse primeiro momento de dor, de sofrimento, e esse futuro melhor havemos de amanhecer. É uma necessidade, tá? Então, continuando nossa análise, esse é um poema de sentido sociológico e político. O Carlos Drummond de Andrade, ele tem várias fases. Carlos Drummond tem uma obra extensa, nasceu em 1902 e faleceu em 1987. E já na década de 20 ele já estava produzindo, né? Então nós temos vários textos do Carlos Drummond. E nós vamos encontrar no Carlos Drummond de Andrade várias fases. Eu não vou me ater a cada uma dessas fases, mas nós vamos falar sobre a segunda fase, que é o período em que essa obra está inserida. Fase 2 do Carlos Drummond de Andrade é a fase social. Nós vamos encontrar o livro Sentimento do Mundo. Nesse livro está o poema A Noite Dissolve os Homens. O poema José e tantos outros que vocês possivelmente já conhecem. E eles estão inseridos aqui nessa fase 2 do Carlos Drummond de Andrade. E do ponto de vista histórico, onde é que está essa fase 2? O livro Sentimento do Mundo foi publicado em 1940. E aí, vamos relembrar aqueles conceitozinhos lá de história. O que estava acontecendo no mundo? No Brasil nós temos governo Vargas, né? Então é o período de Getúlio Vargas no poder. E no mundo? Gente, o fator principal aqui com certeza é a Segunda Guerra Mundial. E aí a literatura do Carlos Drummond de Andrade, dessa fase, vai se voltar muito para esse aspecto social, né, universal, essa temática mais universal. Então, no livro Sentimento do Mundo, nós encontramos o poema A Noite Dissolve os Homens, né? E esse poema foi especialmente dedicado a Cândido Portinari, que era um grande amigo do Carlos Drummond de Andrade e que sempre falou aí, né, lutou, né, contra o totalitarismo do Estado Novo. Vamos ver o que a matriz do Paz diz sobre esse poema? Bem, no texto A Noite Dissolve os Homens, de Carlos Drummond, é possível perceber uma crítica contundente às ditaduras fascistas e populistas da primeira metade do século XX. Gente, a matriz está te explicando o que é, né, de que se trata essa obra. Então ela está contextualizando. Isso é importante. Então é importante dar uma olhadinha nesses trechinhos da matriz. Eu destaquei alguns trechos, mas a matriz está toda aí. Dá uma olhada, pega no link, dê uma conferida na matriz na íntegra, tá bom? Reflexões presentes nos poemas. E ele cita outros. A Noite Dissolve os Homens, de Carlos Drummond, trazem elementos que complementam os diferentes olhares sobre as relações entre o indivíduo e cultura, né? Então, a questão das relações entre o indivíduo e a cultura. Nós conseguimos perceber isso através do poema, de outros tantos, mas também do poema A Noite Dissolve os Homens. Nos poemas, aí ele cita A Noite Dissolve os Homens e outros. O uso dos recursos expressivos da linguagem é determinante para se perceber a intencionalidade discursiva da obra. Gente, recursos expressivos é a expressão da linguagem, a seleção de vocabulário, a figura de linguagem que foi utilizada. Então, isso é importante para se perceber a intencionalidade discursiva da obra. As discussões acerca de tipos e gêneros em obras que tratam de abordagens inseridas em contextos sociais diversos potencializam o olhar crítico sobre o mundo e possibilitam a formação de leitores, cidadãos mais empáticos com o outro e suas realidades plurais.
Nessa perspectiva, aí os poemas, aí cita especificamente A Noite Dissolve os Homens, de Carlos Drummond, tá? E aí ele vem aqui, ó, expressam a diversidade de contextos sociais que enriquecem nossa literatura. Meninos, isso aqui é muito importante. Literatura não está fora de contexto. Sempre que observar a literatura, analisar o contexto em que ela foi produzida, né? A diversidade de contextos sociais que enriquecem nossa literatura. Então, esse contexto, né, histórico, social, ele é fundamental. Literatura tem o aspecto individual, o estilo de cada um, mas tem o momento, o contexto em que ela foi produzida, tá? Continuando, no campo social, as estruturas de organização excludentes oprimem, matam, segregam o que pode ser percebido nas obras. Que obras? Obras citadas aí, e a noite dissolve os homens. Gente, a primeira estrofe do poema, né? Contexto, estrutura, organização excludente que oprime, que mata, que segrega. Nós vimos isso claramente, tá? Nesse outro trechinho aqui, nós vamos encontrar: logo, só podem ser plenamente compreendidas em uso integrado o texto ao contexto, tá? Interlocutores, objetivos, modalidade da língua ou linguagem artística, para que as experiências prévias, ou seja, o conhecimento de mundo do leitor, se articulem com as experiências de leitura propostas pelo texto e construam significados relevantes no processo linguístico da leitura, como se observa em A Noite Dissolve os Homens, de Carlos Drummond de Andrade. Gente, então, mais uma vez a questão do contexto e o conhecimento de mundo do leitor. Se você não tem conhecimento a respeito do contexto da Segunda Guerra Mundial, talvez esse poema não vai ter para você a mesma percepção que teria para quem conhece. Daí a importância de se conhecer em que contexto a obra foi produzida, né? Qual o contexto histórico? Qual o contexto social? Né? Fundamental que a gente trabalhe nessa perspectiva. Então, meninos e meninas, finalizamos esse momento. Espero que tenha sido útil para vocês, né? E que vocês analisem com mais detalhes essa obra. Nossa aula é pequenininha, nossa fala é curtinha, mas que ela sirva como um despertar para você que está se preparando para o PAS. Leia, busque, pesquise. As obras são fundamentais. Conhecê-las é fundamental. Sucesso aí na missão de vocês. Um prazer e até breve.